Olá, me chamo Luísa Produzir e no vídeo de hoje a gente vai saber quais os fatores levam à disbiose. Bora lá? Primeiro de tudo, a gente tem que entender o que é disbiose. E a disbiose, ela é um desequilíbrio na composição da microbiota intestinal e ou na função dessa microbiota intestinal. E esse desequilíbrio, essa alteração, ela vai causar um distúrbio que vai comprometer o funcionamento adequado do nosso corpo e vai levar ao desenvolvimento de diferentes doenças. E a gente tem uma lista de doenças que estão associadas com a disbiose intestinal, como doenças metabólicas como obesidade, diabetes mellitus tipo 2, as doenças cardiovasculares, doenças neurológicas, doenças psiquiátricas como ansiedade e depressão, doenças intestinais, alergias, entre tantas outras. Então isso mostra a importância da microbiota intestinal no nosso corpo, no funcionamento adequado do nosso corpo. E que fatores, então, poderiam causar esse distúrbio na microbiota intestinal que podem levar à disbiose e a essas doenças? Então, a gente tem vários fatores já indicados pela literatura. Então, a gente tem a genética do hospedeiro. Então, parece que os nossos genes são capazes de influenciar a composição da nossa microbiota intestinal, mas apenas uma parte delas. Então, a gente não consegue, por meio dos genes, influenciar toda a composição. Só uma pequena parcela é influenciada. E aí a gente destaca o filo Firmicutes e Proteobactérias, que são filos amplamente associados à disbiose. Então, o que nos leva a crer que se o indivíduo tem uma predisposição genética a desenvolver, por exemplo, a obesidade, ele pode então ter uma composição na microbiota intestinal, especialmente nesses filos, que favoreçam o desenvolvimento da doença. E aí, uma coisa leva a outra e a gente tem o desenvolvimento da doença. Também o sexo vai influenciar, então a microbiota intestinal de homens e mulheres é diferente, já é muito mostrado na literatura. A gente tem também a questão dos medicamentos, vários medicamentos afetam a microbiota intestinal, inclusive o anticoncepcional. Então, mulheres que tomam anticoncepcional têm grandes chances de terem disbiose na sua microbiota. Além disso, a gente tem os antidepressivos e especialmente medicamentos que alteram de alguma forma o funcionamento do trato gastrointestinal, como antiácidos, inibidores da bomba de próton, entre outros. Antibióticos também a gente tem que ressaltar, eles afetam principalmente as bactérias, né? E eles não são focados para matar, eliminar apenas a bactéria patógena que está causando a doença na gente, a infecção. Então, ela também afeta a nossa microbiota intestinal e isso pode causar ali uma disbiose momentânea enquanto se está utilizando esse medicamento. O estresse, então, os hormônios que a gente libera no momento de estresse, eles são capazes de influenciar a nossa microbiota intestinal. Outro ponto também que afeta é a idade. Então, conforme a gente envelhece, a nossa microbiota ela altera e aí discute-se na literatura que essa mudança estaria associada ao desenvolvimento de doenças metabólicas que ocorrem em indivíduos idosos, como a hipertensão, diabetes mellitus tipo 2, que acaba sendo comum nesse público e poderia ter então uma relação com a mudança na microbiota intestinal, que a gente repara que há uma redução da diversidade. E, para quem não sabe, quando a gente reduz a diversidade da nossa microbiota intestinal, a gente tem uma maior chance de desenvolver doenças. E isso tem muita relação então com a disbiose. Outro fator é a localização geográfica. Então, a localização geográfica, né, ela parece influenciar. E a gente observa principalmente em estudos multicêntricos, né, que são aqueles estudos que são realizados em diferentes países, que a microbiota desses indivíduos, quando a gente compara, ela difere. E aí poderiam ter o envolvimento de vários fatores, né? E dentre eles eu vou destacar aqui a dieta, né? Levando em conta que cada país, cada região, né, tem a sua própria cultura e que a dieta ela tem uma relação cultural também, então
isso poderia estar influenciando mais do que a localização em si. Então, a dieta, eu acredito que ela é um ponto central e principal quando a gente fala de desbiose. Eu acredito que ela seja o principal fator que causa desbiose nas pessoas. Porque, por exemplo, um medicamento, se você toma ele de forma pontual, por um período ali que o médico recomendou, ao suspender o medicamento, muito provavelmente sua microbiota vai voltar ao estado normal. Então, se ela é uma microbiota adequada, ela vai voltar ao seu estado adequado e tá tudo bem. Agora, obviamente, se o indivíduo precisa tomar algum medicamento por longo prazo, como é o caso de antidepressivos, né? Pode ser que aí ele precise de uma intervenção para modular a microbiota de forma positiva. Mas a dieta, a gente está em contato com ela todo dia, o tempo inteiro, e cada um tem ali o seu padrão dietético, né? O estilo de dieta que segue ao longo da sua vida. E a gente tende a manter aquele padrão dietético por muitos e muitos anos. E se a gente não faz uma intervenção, uma alteração, a gente vai continuar seguindo aquele padrão. E o que a gente vê é que a dieta ela tem um forte poder sobre a microbiota intestinal. Então, o que a gente vê é que dietas ricas em gorduras, especialmente as saturadas, levam a um distúrbio na nossa microbiota intestinal, leva à desbiose. Também o uso de frutoses em excesso e carboidratos simples em excesso tem relação com a desbiose, assim como o uso de adoçantes. Até inclusive, né, estudos em animais já vêm mostrando que os adoçantes naturais, que é o que as nutricionistas acabam recomendando como melhor opção para seus pacientes, né, comparado com os industrializados, tem aí uma relação com a desbiose intestinal. Então, eu acho que é o momento da gente parar e refletir se realmente trocar o açúcar pelo adoçante vai ser vantajoso para o nosso paciente, dependendo da situação em que ele está. Com relação à proteína, parece que a proteína vegetal ela tem um efeito mais positivo sobre a nossa microbiota intestinal do que a proteína animal. Então, parece que o excesso do consumo de proteína animal ela pode ser prejudicial e causar desbiose. E aí eu falo até da plant-based, uma dieta que está super em alta e que vem sendo aí ressaltada como um tipo de dieta muito interessante para a modulação da microbiota intestinal. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu gravo um vídeo falando da plant-based e a microbiota intestinal. Bom, voltando aqui para o vídeo, para o tema, outro ponto também que a gente ressalta são os produtos industrializados, né? Que além de serem ricos em gordura saturada, gordura trans e também em açúcar simples, eles também contêm aditivos que a gente sabe que também são capazes de modular a microbiota intestinal de forma negativa. Então, a alimentação é um elemento que a gente vai estar em contato diariamente, todo dia. E a cada garfada que a gente dá, a gente vai estar determinando se a nossa microbiota vai ficar em eubiose ou em desbiose. Então, é muito importante a gente ter cuidado, atenção ao alimento, à alimentação que o nosso paciente tem, para poder evitar, então, a desbiose e até mesmo tratar. Lembrando, né, que o protagonista na modulação da microbiota intestinal deve ser sempre a dieta, porque se o paciente não muda a dieta, não adianta nada você prescrever um suplemento maravilhoso que, quando você suspender o suplemento, esse paciente vai voltar à estaca zero e a desbiose vai retornar. Então, a dieta é principal. E como eu levanto a bandeira da hashtag alimente bactérias boas, vamos levantar essa hashtag e começar a alimentar as bactérias boas que a gente tem no nosso intestino. Nos próximos vídeos eu vou falar um pouco mais sobre a alimentação e a microbiota intestinal, a modulação dessa microbiota intestinal, e vocês vão conseguir aí entender o que a gente pode fazer em termos de intervenção na dieta para melhorar a microbiota intestinal do nosso paciente. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem a curtida de vocês aqui e acompanhe aqui o canal para mais vídeos sobre o tema. Beijos!